Bem-vindo, bem-vinda. Estou feliz que você tenha encontrado o caminho até aqui. Nesta noite, vamos embarcar em uma jornada através da ciência mais silenciosa que existe, a ciência de como você se reconstrói a cada segundo. Enquanto você respira, enquanto você escuta essas palavras, trilhões de estruturas microscópicas estão trabalhando em harmonia perfeita, estruturas que você nunca verá, processos que você nunca conhecerá conscientemente, mas que sustentam cada batida do seu coração, cada pensamento que passa pela sua mente. Se você gostou desta jornada tranquila, convido você a curtir, se inscrever ou compartilhar seus pensamentos. Ajuda outros a encontrarem o caminho até aqui também. Um ser adormecido por vez, mas por enquanto, apenas respire, deixe seus olhos ficarem pesados, deixe sua mente relaxar. Vamos começar. Seu corpo é um rio que não para de fluir. Dentro de você, as células nascem, vivem, servem propósitos que moldaram a vida por bilhões de anos e, depois, morrem silenciosamente, substituídas por outras que continuam a mesma obra ancestral. Você não é a mesma pessoa que era há 7 anos. Literalmente, as células que formam seus ossos, renovadas em ciclos de anos. O revestimento do seu estômago, reconstruído a cada poucos dias. A pele que você toca agora será completamente diferente em semanas. E ainda assim, o padrão permanece, como se seu corpo guardasse a memória de si mesmo e continuasse esculpindo aquela forma novamente e novamente. Essa renovação constante não é caos, é ritmo, é o sopro da biologia, um ciclo que nunca pede descanso. Você é um rio vivo, feito de células que mudam, fluindo através do tempo, enquanto de alguma forma permanece inteiro. Em cada batida do seu coração, seu corpo reescreve sua história de sobrevivência e começaria o ato silencioso de cura novamente. Existem células que nunca param de reparar. Nas camadas ocultas de cada órgão, existem trabalhadores incansáveis, cujo único propósito é restaurar. Essas são as células semelhantes a STEM que permanecem no fundo, esperando um sinal de que algo deu errado. Na sua pele, elas substituem as células perdidas para fricção e luz solar. Nos seus intestinos, elas reconstruem o revestimento que quebra com cada refeição. Nos seus músculos, elas repousam em silêncio até que uma lesão as desperte. Uma vez ativadas, elas se multiplicam e migram, costurando novo tecido em seu lugar com precisão notável. Fazem isso sem fim, ciclando entre repouso e resposta, entre silêncio e movimento. Algumas dessas células estão com você desde antes de você nascer. Carregam uma memória perfeita do plano original do seu corpo. Elas lembram a cada sistema como é estar inteiro. Até mesmo quando você está inconsciente, esses guardiões invisíveis estão restaurando o corpo em que você vive. Um reparo silencioso por vez. A pele sabe como se selar de dentro para fora. Quando a superfície da sua pele se quebra, uma tempestade minúscula começa por baixo. O sangue corre para inundar a ferida, coagulando em um selado protetor. Fibroblastos se movem para dentro, como construtores, deitando andaimes feitos de colágeno. Novas células de pele rasteiam pela ponte oculta por baixo, fechando a lacuna em ondas lentas até que a superfície se encontre novamente. Esse movimento não vem do ar acima, mas do tecido abaixo. A pele conserta a si mesma das profundezas para fora, guiada por gradientes invisíveis de química e luz. Nervos e vasos seguem, restaurando sensação e calor. Uma cicatriz é o que permanece dessa coreografia delicada, um lembrete visível de uma sabedoria invisível. Até mesmo quando você dorme, os mesmos padrões continuam em forma microscópica, reparando as pequenas lágrimas da vida cotidiana. A pele não é apenas proteção, é uma artista que sabe exatamente como se pintar inteira. Os ossos podem sentir onde precisam ficar mais fortes. Seu esqueleto está longe de estar imóvel. Cada osso ouve as pressões que se movem através dele. Quando você caminha, levanta, estica ou simplesmente fica de pé, pequenos sensores, chamados osteócitos, detectam onde o estresse é maior. Eles retransmitem mensagens
para células que dissolvem o mineral velho e outras que reconstruem novo. Nessa comunicação silenciosa, os ossos se reformulam para se adequarem à vida que você vive. Eles ingressam onde você suporta peso e ficam ocos onde o repouso é necessário. Até mesmo após uma fratura, o mesmo sistema assume, tecendo mineral e colágeno, até que a força retorne. Cada osso curado lembra das forças que o moldaram e carrega aquela memória em sua estrutura. É por isso que os astronautas perdem densidade em ausência de gravidade e a recuperam quando retornam. Seus ossos não são pilares estáticos, são instrumentos vivos, sintonizados com a gravidade e movimento. Eles respondem a cada ritmo, reconstruindo sua música sob sua pele. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Escondido sob as costelas, repousa um órgão notável que pode realizar a coisa mais próxima à regeneração conhecida na biologia humana. O fígado pode perder uma porção de seu tecido e ainda assim se reconstruir para seu tamanho total. Quando o dano ocorre, as células sobreviventes se dividem rapidamente, guiadas por uma cascata de sinais que despertam genes adormecidos. Os vasos sanguíneos se expandem para alimentar o novo crescimento e o órgão se reorganiza como se recordasse de sua forma anterior. Esse poder de renovação é antigo, talvez herdado de criaturas que uma vez puderam regenerar membros inteiros. Até mesmo quando sobrecarregado, o fígado continua seu serviço silencioso, purificando o sangue, equilibrando hormônios, armazenando energia, orquestrando química. Nunca realmente descansa. Sua capacidade de se reconstruir é uma mensagem de resiliência, escrita profundamente no design do corpo. Dentro dessa estrutura suave e discreta, repousa uma das provas mais claras da natureza de que a cura é uma arte que os corpos nasceram para dominar. Os nervos podem encontrar seu caminho de volta, seguindo pistas químicas. Quando um nervo é lesionado, o corpo estabelece um rastro de migalhas moleculares. As células, na extremidade danificada, liberam sinais químicos minúsculos que guiam o recrescimento da fibra nervosa. As células de Schwann se alinham como lanternas ao longo do caminho antigo, iluminando o caminho de volta ao músculo ou pele que uma vez recebeu seu sinal. O crescimento ocorre lentamente, milímetro por milímetro, conforme o nervo se estende através da lacuna em direção à reconexão. O cérebro espera pacientemente, às vezes por meses, até que a sensação e o movimento retornem. A precisão desse processo é assombrosa, como se o corpo recordasse seu próprio mapa. Nem toda jornada termina perfeitamente, mas a tentativa nunca para. Até mesmo quando uma conexão não pode ser restaurada, os nervos vizinhos podem assumir o papel. A cura, no sistema nervoso, é uma história de persistência, uma busca silenciosa pela reunião, guiada por química, memória e o desejo de sentir novamente. Seu sangue carrega mensageiros minúsculos que chamam pelos reparadores. Cada gota de sangue é mais do que um rio de células vermelhas. É uma rede de comunicação. Quando um tecido é danificado, fragmentos de células quebradas liberam sinais de aflição molecular. As plaquetas os detectam e se apressam para formar um coágulo, mas também enviam mensagens químicas para a circulação. Esses sinais convocam células brancas, fatores de crescimento e proteínas que reconstruem. Alguns desses mensageiros até viajam para órgãos distantes, preparando-os para a tarefa de reparo. O fluxo sanguíneo se torna uma conversa, carregando notícias do que aconteceu e instruções para o que deve vir a seguir. Essa coordenação acontece em momentos mais rápido que o pensamento. Enquanto você repousa, seu sistema circulatório não está simplesmente entregando oxigênio, está dirigindo uma vasta coreografia invisível de cura. Cada pulso carrega não apenas vida, mas orientação, garantindo que cada canto do corpo saiba onde o cuidado é mais necessário. O repouso é quando a maioria da cura celular realmente acontece. Quando você se afunda em descanso profundo, o mundo consciente desaparece, mas o mundo biológico desperta. O hormônio do crescimento surge,
instruindo as células a se dividirem e repararem. Os músculos tecem fibras rasgadas. O sistema imunológico revisa os encontros do dia, marcando intrusos e armazenando memórias. Até mesmo seu cérebro faz limpeza, lavando a confusão química do pensamento através de ondas de fluido cérebro-espinhal. Essa restauração noturna é um dos rituais mais antigos da natureza. Sem ela, pequenas feridas permanecem, o estresse se acumula e a clareza diminui. O repouso não é uma pausa, é uma oficina secreta que abre apenas quando você o permite. Cada noite, seu corpo realiza milhões de milagres invisíveis, reparando o DNA, acalmando a inflamação, equilibrando hormônios e redefinindo os ritmos do coração. Quanto mais profundo o repouso, mais forte a cura. Conforme você fecha os olhos, suas células começam sua mudança silenciosa de sobrevivência para renovação, trabalhando através da escuridão para trazê-lo de volta à luz. Seu DNA até possui um kit de ferramentas de reparo integrado. A cada momento de cada dia, fitas de DNA dentro de suas células são danificadas pela luz solar, toxinas ou até mesmo pelo simples ato de respirar. Ainda assim, elas raramente permanecem quebradas por muito tempo. As enzimas patrulham a dupla hélice como zeladores, escancarando erros e costurando o código de volta junto. Alguns corrigem letras únicas do script genético, enquanto outros reconstruem seções inteiras. Esse ofício molecular acontece milhões de vezes por dia sem você nunca saber. Quando o reparo é bem-sucedido, a célula continua sua vida ilesa. Quando falha, sistemas despertam para reciclar ou substituir a célula inteiramente. O corpo trata o DNA danificado não como tragédia, mas como um chamado para se adaptar e restaurar. Essa precisão silenciosa é parte de por que a vida endura contra a mudança constante. Profundamente dentro de cada célula, a evolução deixou você um kit de ferramentas para a resiliência, garantindo que até mesmo sua história genética saiba como se curar. A luz solar ajuda a desencadear os ritmos naturais de cura do corpo. A luz matinal não é apenas calor ou brilho, é um sinal. Quando toca seus olhos e pele, redefine o relógio do corpo, sincronizando hormônios que controlam sono, metabolismo e recuperação. A luz ultravioleta ajuda a pele a produzir vitamina D, que por sua vez fortalece ossos e apoia equilíbrio imunológico. A luz também alcança o cérebro, onde influencia a serotonina, elevando o humor e estabilizando o sistema nervoso. Pouca exposição e a cura desacelera. Muita e a mesma energia pode prejudicar. A chave está no equilíbrio. Nossa biologia evoluiu em parceria com o nascer e o pôr do sol, usando seu ritmo como uma bússola para quando crescer, descansar e reparar. Ficar em luz solar suave cada manhã, silenciosamente, diz ao seu corpo que a vida continua, que ciclos persistem e que a cura é uma cerimônia diária, escrita em luz. As feridas lembram como se curaram antes. Profundamente nas camadas da pele, uma memória fraca persiste. Quando um local de ferida antigo é ferido novamente, as células circundantes respondem mais rápido do que antes. É como se o tecido recordasse a coreografia da recuperação. As células imunológicas se movem mais rápido, as células STEM despertam mais cedo e os vasos sanguíneos começam a se formar sem hesitação. Os cientistas acreditam que o corpo armazena informações sobre lesões anteriores, deixando um rastro biológico que prepara a área para reparo futuro. Até mesmo cicatrizes podem reter essas memórias, moldando como novo tecido se forma em seu lugar. A cura, então, não é simplesmente uma reação, mas uma adaptação, um ritmo aprendido, refinado pela experiência. O corpo se torna mais sábio cada vez que se conserta, carregando lições de resiliência para frente. Em sua linguagem silenciosa, cada ferida curada é uma professora, mostrando à próxima como encontrar seu caminho de volta à inteireza. O estresse pode silenciosamente desacelerar o processo de reparo do corpo. Quando o estresse persiste muito tempo, a cura começa a faltar. O corpo se inunda com cortisol, um hormônio projetado para preparar você para o perigo, não para a recuperação.
O fluxo sanguíneo se desloca em direção aos músculos, em vez de pele e digestão, deixando feridas e órgãos esperando pela sua parcela de nutrientes. A inflamação fica confusa, subindo quando deveria desaparecer. Até mesmo as células imunológicas que fecham lesões perdem sua precisão. O estresse crônico também altera o tempo do corpo, interrompendo o ritmo diário da liberação de hormônio, que guia o reparo celular. Isso não acontece de uma vez, mas em atrasos sutis, como uma música tocada ligeiramente fora do tempo. Felizmente, o oposto também é verdadeiro. A calma restaura o equilíbrio. Respiração profunda, riso e repouso redefinam os sinais, permitindo que a química do reparo retome. Sob cada dia estressante, repousa o potencial de renovação, esperando apenas pelo corpo se sentir seguro o suficiente para começar novamente. O riso muda os hormônios que apoiam a cura. Quando você ri, seu corpo se torna uma orquestra de restauração. Os músculos liberam tensão, o diafragma massageia os órgãos internos e a frequência cardíaca sobe brevemente antes de cair em um ritmo mais estável. O cérebro se inunda com endorfinas, produtos químicos naturais que aliviam a dor e elevam um senso de calma. As células imunológicas também respondem, aumentando em número e atividade. Os vasos sanguíneos se expandem, melhorando a circulação para cada canto do corpo. O som do riso pode parecer leve, mas seus efeitos são profundos, tocando química, emoção e energia de uma vez. Até pequenos surtos podem reduzir os hormônios de estresse, que atrasam a recuperação. O corpo trata a alegria como medicamento e o humor como uma faísca de renovação. O riso compartilhado amplifica o efeito, sincronizando batidas cardíacas e respiração entre pessoas. Nessa breve harmonia, a cura se torna social, assim como biológica, provando que a ciência da recuperação nem sempre é silenciosa ou imóvel. As lágrimas contêm enzimas que protegem contra a infecção. Cada lágrima que cai é mais do que sal e água. Dentro flui lisozima, uma enzima capaz de quebrar as paredes celulares de bactérias. Essa defesa natural reveste os olhos, mantendo-os claros e protegidos da exposição constante do mundo. Lágrimas emocionais também diferem daquelas produzidas por irritação. Elas contêm traços de hormônios de estresse, ajudando o corpo a liberar tensão química através do ato de chorar. Conforme as lágrimas correm pelas suas bochechas, elas carregam emoção e bioquímica para longe do corpo, criando um senso sutil de alívio. Chorar é frequentemente visto como um símbolo de vulnerabilidade. Ainda assim, é um mecanismo preciso de autorregulação. O corpo a usa para limpar, equilibrar e guardar. Até mesmo algo tão suave quanto uma gota de lágrima revela uma verdade profunda da biologia, que emoção e imunidade são tecidas juntas e que a cura frequentemente começa quando deixamos algo partir. O revestimento do intestino se substitui a cada poucos dias. O trato digestivo é revestido com células que vivem vidas breves e intensas, banhadas em ácido, enzimas e bactérias. Elas suportam um dos ambientes mais duros do corpo. Para sobreviver, o revestimento se renova a cada poucos dias, criando uma superfície fresca capaz de absorver nutrientes enquanto mantém invasores prejudiciais para fora. As células stem, na base de cada dobra microscópica, se dividem rapidamente, enviando novas células para cima para substituir aquelas que completaram seu dever. Conforme as antigas se desprendem, o intestino permanece intacto, contínuo e resiliente. Essa reconstrução constante protege não apenas a digestão, mas também a imunidade, já que muita rede de defesa do corpo reside aqui. Quando o equilíbrio é perdido, fadiga e inflamação podem seguir. Mas até mesmo então, o intestino começa a se reconstruir quase imediatamente. Em sua renovação infinita, o sistema digestivo mostra uma das expressões mais puras da determinação da vida em manter-se reparando. O coração pode regenerar um pouco de seu próprio tecido. Por séculos, o coração foi pensado ser um órgão que nunca poderia se renovar. Ainda assim, profundamente em seu músculo,
residem pequenas populações de células capazes de regeneração limitada. Essas células especializadas despertam quando o dano ocorre, se dividindo e diferenciando para substituir tecido perdido. O processo é lento e incompleto, mas revela um potencial extraordinário. Até mesmo corações adultos formam novos vasos sanguíneos após lesão, construindo desvios sutis para manter circulação. Exercício, repouso e paz emocional ajudam a apoiar essa regeneração, melhorando o fluxo de oxigênio e reduzindo inflamação. O ritmo do coração, seu pulso infinito, não é apenas um sinal de persistência, mas de criação contínua. Cada batida envia sinais que encorajam o reparo através de todo o sistema cardiovascular. O órgão que nunca dorme faz mais do que mantê-lo vivo. Continuamente se esforça para se curar, provando que renovação pode existir até mesmo nos lugares mais incansáveis do corpo. Novos vasos sanguíneos brotam como raízes em uma ferida cicatrizando. Quando um tecido é lesionado, as células circundantes enviam mensagens urgentes por oxigênio e nutrientes. Em resposta, os vasos próximos liberam sinais químicos que chamam as células endoteliais para a ação. Essas células migram para fora, formando tubos finos que alcançam a ferida como pequenas raízes crescendo através do solo. O processo conhecido como angiogênese transforma um pedaço de tecido danificado em uma rede de nova circulação. Uma vez que esses vasos se conectam, o oxigênio começa a fluir e a paisagem da cura muda. A ferida pálida se torna rosa conforme a vida retorna sob ela. Com o tempo, a rede se estabiliza, amadurecendo em canais permanentes que alimentarão o tecido regenerado por anos vindouros. Este jardim oculto de capilares mostra como profundamente a natureza entende equilíbrio. Crescimento segue dano e renovação segue perda. Dentro de cada cicatriz repousa uma floresta de vasos que uma vez alcançaram pela luz. A mitocôndria é a força motriz de cada célula viva. Essas pequenas estruturas são como as baterias do corpo, produzindo a energia que permite cada processo de cura, cada reparo, cada impulso neural que atravessa seu cérebro. Quando você descansa, quando sua respiração se torna profunda e lenta, a mitocôndria trabalha em seu ritmo ótimo. Elas produzem uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina, que alimenta literalmente cada reação bioquímica. Sem ATP adequado, seus músculos não podem se reconstruir, seu DNA não pode se reparar, suas células não podem se dividir para criar novas. Mas quando você repousa bem, quando suas noites são longas e escuras, suas mitocôndrias produzem ATP em quantidade abundante. Você está literalmente carregando suas baterias celulares enquanto dorme. É por isso que pessoas que dormem bem envelhecem mais lentamente. Não é mágica, é biologia pura. Suas mitocôndrias funcionam melhor quando você repousa. E quando suas mitocôndrias funcionam bem, cada sistema do seu corpo se beneficia. As proteínas de choque térmico são como guardiões moleculares. Quando uma célula enfrenta estresse, seja calor, frio, toxinas ou até mesmo repouso, ela ativa genes que codificam essas proteínas especiais. As proteínas de choque térmico encontram proteínas danificadas e as reparamancoram, garantindo que continuem funcionando adequadamente. Sem elas, proteínas defeituosas se acumulariam, eventualmente levando a doenças neurodegenerativas. Mas o corpo sabe isso, por isso produz essas proteínas sempre que necessário. Quando você descansa, quando você medita, quando você respira profundamente, você está ativando a produção dessas proteínas protetoras. É como se seu corpo soubesse exatamente quando chamar seus guardiões de volta ao trabalho. Os telômeros são as tampas nos finais de seus cromossomos. Cada vez que uma célula se divide, seus telômeros encurtam um pouco. Quando ficam muito curtos, a célula não consegue mais se dividir e envelhecimento acelera. Mas sabe o que pode proteger seus telômeros e até mesmo alongá-los? Melatonina, telomerase, redução de estresse, sono profundo. É por isso que pessoas que dormem bem têm telômeros mais longos
do que pessoas que dormem pouco. Literalmente, envelhecem mais lentamente, no nível mais fundamental de seu DNA. Não é uma diferença pequena, é uma diferença que você pode ver no espelho, na sua pele, na sua vitalidade. Seu repouso está protegendo seus cromossomos. Seu repouso está indo mais devagar o envelhecimento. Seu repouso é a fonte da juventude que todos buscam. A autofagia é o processo de reciclagem da célula. Ele remove componentes danificados e envelhecidos, substituindo-os por outros novos. É como se cada célula tivesse seu próprio sistema de limpeza incorporado, seu próprio processo de renovação. Quando você dorme bem, quando você jejua ocasionalmente, quando você repousa adequadamente, você ativa a autofagia. Seu corpo literal está se reciclando, removendo o velho, trazendo o novo. Pessoas que dormem mal, pessoas que comem constantemente, pessoas que estão constantemente estressadas, nunca ativam autofagia adequada. Seus corpos acumulam resíduos celulares, envelhecem mais rápido, ficam doentes mais facilmente. Tudo porque nunca lhes foi permitido entrar naquele estado profundo onde a autofagia pode acontecer. A hormese é o conceito de que pequenos estressores podem fortalecer o corpo. Quando você se expõe ao frio leve, seu corpo se adapta. Quando você se exercita, seus músculos se tornam mais fortes em resposta ao estresse. Quando você dorme profundamente, quando seu corpo experimenta repouso completo, ele se fortalece em resposta. O repouso é um hormete positivo, é um pequeno estressor que, quando aplicado adequadamente, torna seu corpo mais resiliente. Mas se o estresse nunca termina, se você nunca tem repouso profundo para se recuperar, então o hormesis se inverte. O estresse crônico enfraquece você, doença se desenvolve, envelhecimento acelera. Você não está crescendo mais forte, você está crescendo mais fraco a cada dia que passa, sem repouso profundo. O sistema linfático é frequentemente esquecido, mas é absolutamente essencial. Enquanto seu sistema circulatório entrega oxigênio e nutrientes, seu sistema linfático remove resíduos e toxinas. Mas diferente do coração, que bombeia sangue, o sistema linfático depende de movimento e respiração profunda para funcionar. Quando você dorme, quando você repousa, quando você está imóvel, você poderia pensar que seu sistema linfático fica inativo. Mas não. Pesquisa recente mostrou que durante o repouso profundo, seu sistema linfático fica ainda mais ativo do que durante o dia. Está trabalhando nas horas da noite para limpar o corpo de tudo aquilo que não o serve, de todas as proteínas danificadas, de todos os metabólitos tóxicos, de toda a inflamação acumulada. Seu corpo está literalmente se desintoxicando enquanto você dorme. O baço é um órgão que você raramente pensa sobre, mas ele desempenha um papel absolutamente crucial na cura. Durante o dia, o baço armazena glóbulos vermelhos e brancos. Quando você repousa, quando você dorme, o baço libera essas células na circulação. Células brancas que lutam contra a infecção, células que reparam tecido danificado, células que restauram equilíbrio. Pessoas com baços danificados, pessoas que tiveram seus baços removidos, têm sistemas imunológicos significativamente enfraquecidos. Por quê? Porque seu baço não pode mais fazer seu trabalho de armazenar e liberar células de cura. Mas para o resto de nós, nossos baços estão funcionando silenciosamente, armazenando e liberando, noite após noite, ano após ano, mantendo-nos vivos através desse processo invisível que nunca paramos para apreciar. A microbiota intestinal é um ecossistema vivo dentro de você. Trilhões de bactérias vivem em seus intestinos. Trilhões. Não são invasores, são parceiros, cooperadores. Elas produzem vitaminas que seu corpo não pode fazer sozinho. Produzem compostos que acalmam seu sistema nervoso. Produzem moléculas que reduzem inflamação. Quando sua microbiota está saudável, balanceada, próspera, seu corpo inteiro se beneficia. Mas quando fica desequilibrada, quando as bactérias boas são mortas por antibióticos ou alimentação ruim, então inflamação sobe, doença se desenvolve, seu intestino fica permeável, toxinas que deveriam estar confinadas
no seu trato digestivo vazam para sua corrente sanguínea e seu corpo inteiro sofre as consequências. Mas quando você repousa bem, quando você come alimentos que nutrem suas bactérias boas, quando você dá ao seu corpo a oportunidade de cura profunda, sua microbiota se recupera, se regenera, se rebalanceia. Sua microbiota é literalmente uma ferramenta de cura que você carrega dentro de si a cada momento. Os mastócitos são células imunológicas especializadas que secretam histamina quando você está sob ameaça. Durante o dia, quando você está estressado, quando você está ansioso, seus mastócitos estão constantemente ativados, lançando histamina na sua corrente sanguínea. Histamina causa inflamação, causa coceira, causa aperto no peito, causa fadiga. Mas quando você repousa, quando você se sente seguro, seus mastócitos se acalmam, a liberação de histamina desacelera, inflamação diminui, seu corpo respira. É por isso que pessoas ansiosas frequentemente têm alergias piores. É por isso que stress-induced dermatitis é tão comum. É porque seus mastócitos estão constantemente disparando, constantemente lançando inflamação através do seu corpo. Mas quando você dorme bem, quando sua mente está em paz, seus mastócitos se acalmam e seu corpo pode finalmente se reparar. O eixo intestino-cérebro é uma conversa constante entre sua barriga e seu cérebro. Seu intestino produz 90% da serotonina do seu corpo. 90%, aquele neurotransmissor que o mantém calmo, feliz, equilibrado. Se seu intestino não está saudável, se sua microbiota está desequilibrada, então sua serotonina cai. Você fica deprimido, você fica ansioso, você não consegue dormir. Tudo começa no seu intestino. Seu intestino também produz GABA, aquele neurotransmissor que acalma seu sistema nervoso central. Se seu intestino está ferido, se ele não está se regenerando adequadamente, então GABA não é produzido. Seu sistema nervoso permanece ativado. Você fica em um estado de vigília constante. Sua amígdala, aquela parte do seu cérebro que processa medo, permanece hiperativada. Mas quando você repousa bem, quando dorme profundamente, seu intestino tem tempo para se regenerar. Sua microbiota tem tempo para se rebalancear. Seus níveis de serotonina e GABA se recuperam. Seu cérebro relaxa. A conversa entre seu intestino e seu cérebro retoma seu ritmo natural de equilíbrio. A permeabilidade intestinal é quando as junções entre as células do seu intestino se abrem, deixando partículas passar que não deveriam passar. Isso é frequentemente chamado de síndrome do intestino permeável. Parece uma condição moderna, algo novo, mas não é. O corpo sempre teve a capacidade de desenvolver permeabilidade intestinal quando estressado, quando mal alimentado, quando não repousa. O problema é que agora vivemos em um estado crônico de estresse. Comemos alimentos inflamatórios, dormimos pouco, então permeabilidade intestinal se torna crônica também. E quando sua barreira intestinal está constantemente vazando, toxinas entram em sua corrente sanguínea, causando inflamação sistêmica, dor articular, fadiga crônica, problemas de pele, problemas de humor. Tudo porque seu intestino nunca teve a chance de se reparar adequadamente. Mas quando você começa a dormir bem novamente, quando você reduz estresse, quando você nutre sua microbiota com alimentos saudáveis, aquele intestino permeável se cura, as junções se apertam, o vazamento para, sua inflamação sistêmica diminui, seu corpo respira novamente. O pâncreas é tanto um órgão digestivo quanto endócrino, produz enzimas que quebram comida em nutrientes absorvíveis, mas também produz insulina, aquele hormônio que regula seus níveis de glicose. Quando você dorme mal, quando está constantemente estressado, seu pâncreas se esgota, produz menos enzimas digestivas, sua insulina se torna menos eficaz. Você desenvolve resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, tudo porque seu pâncreas nunca teve repouso adequado para se regenerar. Mas quando você dorme profundamente, quando seu corpo tem tempo para se restaurar, seu pâncreas se recupera, produz mais enzimas, sua insulina funciona melhor, seus níveis de glicose se estabilizam,
sua energia se torna mais consistente. Você não está mais em aquele ciclo vicioso de picos de energia seguidos por crashes devastadores. A vesícula biliar armazena bile, aquele líquido verde que digere gordura. Durante o dia, quando você come, a vesícula biliar libera bile para ajudar a quebrar as gorduras que você ingeriu. Mas quando você repousa, quando você jejua durante a noite, a vesícula biliar tem tempo para se regenerar e reabastecimento bile fresca. Quando você dorme pouco, quando você come tarde da noite, sua vesícula biliar nunca tem repouso. Sobretrabalha, se estressa. Problemas biliares se desenvolvem. Cálculos biliares podem formar. Mas quando você repousa bem, quando você respeita o ciclo natural de comer e jejuar, sua vesícula biliar funciona perfeitamente. A bile flui, a digestão funciona, seu corpo absorve nutrientes eficientemente. Tudo porque sua vesícula biliar teve o repouso que precisava. Os rins são seus órgãos de limpeza, filtram seu sangue, removem resíduos, regulam eletrólitos e fluidos. Durante o dia, enquanto você está ativo, seus rins trabalham em velocidade máxima. Mas à noite, quando você repousa, eles desaceleram, mudam seu modo, começam a se regenerar do trabalho do dia. Quando você não dorme, bem, seus rins nunca têm essa chance de desacelerar. Continuam filtrando, continuam trabalhando, sob estresse constante. Com o tempo, falha renal pode se desenvolver. Mas quando você dorme bem, seus rins têm tempo para se reparar, se regenerar, manter sua força. Seus níveis de pressão sanguínea se estabilizam, seus eletrólitos se balanceiam, seu corpo se recupera da filtragem de um dia inteiro de toxinas e resíduos. As glândulas adrenais produzem cortisol durante o dia e melatonina durante a noite. Elas são literalmente os maestros do seu ritmo circadiano, mas quando você vive em estresse crônico, quando está constantemente ligado, suas adrenais trabalham sem parar. Cortisol nunca cai, melatonina nunca sobe adequadamente. Com o tempo, suas adrenais se esgotam. Você desenvolve fadiga adrenal, exaustão, síndrome do burnout. Tudo porque suas adrenais nunca tiveram repouso adequado. Mas quando você começa a dormir bem, quando você reduz estresse, suas adrenais recuperam, começam a produzir cortisol no horário correto novamente. Melatonina flui quando deveria. Seu corpo retoma seu ritmo natural. Sua energia retorna. Sua resiliência retorna. Você se sente vivo novamente. A glândula tireoide produz hormônios que regulam o metabolismo. Praticamente cada célula do seu corpo depende dos hormônios tireoidianos para funcionar. Quando sua tireoide é saudável, seu metabolismo funciona. Você perde peso facilmente. Sua energia é estável. Seu humor está bem. Mas quando você não dorme bem, quando está sob estresse crônico, sua tireoide sofre, produz menos hormônio. Seu metabolismo desacelera. Você ganha peso, apesar de tentar. Sua energia colapsa. Você fica deprimido. Sua temperatura corporal cai. Tudo porque sua tireoide não teve repouso adequado. Mas quando você dorme bem, sua tireoide se regenera, produz hormônios suficientes. Seu metabolismo acelera. Sua energia retorna. É como se você tivesse ligado o interruptor de sua vida. Novamente, a pineal glândula, aquela pequena glândula no centro do seu cérebro, produz melatonina. Quando há luz, particularmente luz azul, sua pineal desacelera sua produção de melatonina. Quando há escuridão, sua pineal produz melatonina em quantidade abundante. Mas quando você está constantemente exposto à luz artificial, quando dorme com seu telefone brilhando ao seu lado, quando está cercado por telas o tempo todo, sua pineal fica confusa, não sabe quando é dia, não sabe quando é noite. Melatonina flui nos horários errados. Seu corpo perde seu ritmo circadiano. Você não consegue dormir à noite. Você quer dormir durante o dia. Tudo porque sua pineal está confusa. Mas quando você cria verdadeira escuridão à noite, quando você evita a luz azul antes de dormir, sua pineal se recupera, volta ao seu ritmo natural, produz melatonina no horário certo. Você começa a dormir bem novamente. A hipófise, aquela glândula do tamanho de uma ervilha, na base do seu cérebro, produz praticamente todos os hormônios principais do seu corpo. Hormônio do crescimento,
TSH, que estimula a tireoide, ACTH, que estimula as adrenais, prolactina, FSH e LH, que regulam seus hormônios reprodutivos. Quando você dorme bem, quando descansa profundamente, sua hipófise funciona perfeitamente. Esses hormônios são produzidos nos horários corretos, em quantidades corretas. Mas quando você dorme pouco, quando seu corpo nunca entra em repouso profundo, sua hipófise não consegue fazer seu trabalho. Esses hormônios ficam fora de sincronia. Seu corpo inteiro fica desalinhado. Problemas de fertilidade, tireoide disfuncional, glândulas adrenais esgotadas, tudo porque sua hipófise nunca teve a chance de funcionar adequadamente. Tudo porque você nunca dormiu o suficiente para que sua hipófise pudesse fazer seu trabalho vital. O hipocampo é a parte do seu cérebro responsável pela memória e aprendizado. Quando você aprende algo novo, quando você vive uma experiência, essa informação é armazenada temporariamente no hipocampo. Mas quando você dorme, especialmente durante sono REM, aquela informação é transferida para seu córtex cerebral, onde se torna memória de longo prazo. Quando você não dorme bem, você não consegue consolidar memória. Você esquece coisas facilmente. Você não consegue aprender. Seu hipocampo fica sobrecarregado com memória que nunca foi processada, nunca foi consolidada. Com o tempo, seu hipocampo começa a encolher. Começam os problemas de memória. Demência pode até se desenvolver. Mas quando você dorme bem, quando tem noites longas de sono profundo, seu hipocampo tem tempo para processar. Memória é consolidada. Seu hipocampo mantém seu tamanho. Sua memória permanece aguçada. Sua mente permanece jovem. A amígdala é o centro do processamento emocional do seu cérebro. É onde você processa medo, ansiedade, emoções intensas. Quando você está sob estresse crônico, quando não dorme bem, sua amígdala fica hiperativada. Fica em um estado de vigilância constante. Você fica assustado, ansioso, irritável. Tudo parece uma ameaça. Você não consegue se acalmar. Mas quando você dorme bem, quando dorme profundamente, especialmente durante sono REM, algo extraordinário acontece. Seus níveis de norepinefrina caem dramaticamente. Aquele neurotransmissor que alimenta medo e ansiedade praticamente desaparece durante sono REM. Sua amígdala se acalma. Você processa emoções intensas. Traumas são integrados. Você acorda com uma perspectiva diferente, com paz, com resiliência renovada. Tudo porque sua amígdala teve a chance de se regenerar durante o repouso profundo. O córtex pré-frontal é a parte do seu cérebro responsável por tomada de decisão, controle de impulso, julgamento moral. Quando você está bem descansado, seu córtex pré-frontal funciona na sua capacidade máxima. Você toma boas decisões. Você é racional. Você consegue controlar seus impulsos. Mas quando você não dorme bem, quando está cansado, seu córtex pré-frontal desativa. Você toma decisões ruins. Você fica emocional. Você come demais. Você gasta dinheiro em coisas que não precisa. Você diz coisas das quais depois se arrepende. Tudo porque seu córtex pré-frontal não está funcionando. Sua amígdala está no comando. Você está em modo reacional. Mas quando você dorme bem, seu córtex pré-frontal recupera seu poder. Você recupera seu discernimento, sua capacidade de tomar boas decisões, sua sabedoria. O tálamo é o portão para sua consciência. Praticamente toda informação que você percebe passa primeiro pelo tálamo, antes de ir para seu córtex cerebral. Quando você dorme, quando entra em sono profundo, seu tálamo funciona diferentemente. Desconecta-se do mundo externo. Fecha o portão. É por isso que você não acorda a cada som, a cada movimento. Seu tálamo está fazendo seu trabalho de proteger seu repouso. Mas quando você dorme pouco, quando sofre privação de sono crônica, seu tálamo fica disfuncional. Ele não consegue desconectar adequadamente. Você fica em um estado limítrofe entre vigília e repouso. Nunca realmente dorme, nunca realmente descansa. Mas quando você dorme bem, seu tálamo funciona perfeitamente. Desconecta você do mundo. Permite repouso profundo. Você acorda verdadeiramente restaurado. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio, coordenação e aprendizado motor. Quando você aprende uma nova habilidade, digamos,
tocar um instrumento ou jogar um esporte, aquela aprendizagem é consolidada principalmente no cerebelo, durante o repouso. Quando você dorme, seu cerebelo está trabalhando, processando, integrando aquele novo aprendizado. É por isso que os atletas dormem bem. É por isso que os músicos praticam e depois dormem. O aprendizado motor realmente acontece durante o repouso. Mas quando você não dorme bem, seu cerebelo nunca tem a chance de consolidar aquele aprendizado. Você fica preso, nunca realmente melhorando, sempre sentindo que está começando do zero. Mas quando você dorme bem, seu cerebelo funciona, você melhora, suas habilidades se solidificam, seu corpo aprende. O corpo estriado é a parte do seu cérebro responsável por hábitos e rotinas. Quando você repete algo, vezes suficientes, eventualmente se torna automático. Você não precisa mais pensar sobre isso. Essa transição de pensamento consciente para automático acontece principalmente durante o repouso. É por isso que quando você tenta formar um novo hábito, é tão importante dormir bem. Seu corpo estriado está consolidando aquele novo padrão. Mas quando você não dorme bem, aquele novo hábito nunca realmente se consolida. Você mantém tendo que pensar conscientemente sobre ele, mantém lutando com ele, nunca realmente muda. É por isso que as pessoas que dormem bem conseguem formar novos hábitos mais facilmente. Seu corpo estriado está funcionando, o aprendizado está sendo consolidado. O ínsula é a parte do seu cérebro responsável pela percepção interna, pela consciência corporal. É onde você sente seu corpo. Quando você está bem atento, quando meditou bem, quando dormiu bem, sua ínsula funciona bem. Você está mais consciente de seus processos corporais. Você sente quando está cansado. Você sente quando está com fome de verdade versus fome emocional. Você sente quando seu corpo está ferido antes de se tornar uma lesão completa. Mas quando você não dorme bem, sua ínsula fica disfuncional. Você perde a consciência de seu corpo. Você come demais porque não percebe sua saciedade. Você se machuca porque não percebe os sinais de aviso. Você fica doente porque não percebe os sinais precoces de infecção. Mas quando você dorme bem, sua ínsula se regenera. Você recupera a consciência de seu corpo. Você fica mais sintonizado com seu sistema físico. Os neurotransmissores são as moléculas que permitem que as células cerebrais se comuniquem. Serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina, GABA, glutamato. Cada um desses tem um papel específico. Quando você dorme bem, seu cérebro produz quantidades balanceadas de cada um. Você se sente bem, você se sente motivado, você consegue pensar com clareza, sua memória funciona. Mas quando você não dorme bem, seus neurotransmissores ficam desequilibrados. Serotonina cai e você fica deprimido. Dopamina cai e você perde motivação. Norepinefrina fica elevada e você fica ansioso. Seu cérebro fica um caos neuroquímico. Você não consegue pensar. Você não consegue sentir bem. Você não consegue fazer nada. Tudo porque seus neurotransmissores estão desequilibrados. Tudo porque você não dormiu bem. A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se remapear, de se reconectar, de se reconstruir. Quando você aprende algo novo, quando você tem uma experiência significativa, as conexões entre suas células cerebrais mudam. Novos caminhos se formam, caminhos antigos se fortalecem ou enfraquecem. Seu cérebro é, literalmente, se reconstruindo a cada momento. Mas esse processo de remapeamento acontece principalmente durante o repouso. É durante o repouso que aquele novo aprendizado é consolidado. É durante o repouso que aquele novo caminho neural se torna permanente. Quando você não dorme bem, sua neuroplasticidade sofre. Seu cérebro não consegue se remapear adequadamente. Você fica preso em padrões antigos. Você não consegue aprender coisas novas. Você não consegue se recuperar de trauma psicológico. Mas quando você dorme bem, sua neuroplasticidade funciona. Você consegue aprender, você consegue se recuperar, você consegue se transformar. A sincronização neural é quando diferentes regiões do seu cérebro se comunicam e trabalham juntas, de forma harmoniosa. Quando você está bem descansado, diferentes partes do seu cérebro estão em sincronização perfeita.
você consegue concentração profunda, você consegue criatividade, você consegue insight. Mas quando você não dorme, bem, sua sincronização neural quebra. Diferentes partes do seu cérebro estão gritando umas para as outras, mas não se ouvindo. Seu pensamento fica fragmentado. Sua criatividade desaparece. Você não consegue resolver problemas. Você fica confuso e desorientado. Mas quando você dorme bem, sua sincronização neural se restaura. Diferentes partes do seu cérebro começam a trabalhar juntas novamente. Você recupera sua capacidade de pensar profundamente. Você recupera sua criatividade. As sinapses são as conexões entre as células cerebrais. Quando você aprende algo novo, novas sinapses se formam. Essas novas sinapses precisam ser estabilizadas, fortalecidas, para se tornarem permanentes. Esse processo se chama consolidação sináptica e acontece principalmente durante o repouso. É por isso que estudar tarde da noite, antes de uma prova, não funciona bem. Você pode memorizar a informação a curto prazo, mas sem repouso adequado, aquela informação nunca se consolida em sinapses permanentes, desaparece. Mas quando você dorme bem, quando você tem noites de repouso consistentes, suas sinapses se consolidam, seu aprendizado se torna permanente, sua memória se torna duradoura. A gliotransmissão é quando as células de glia do seu cérebro liberam moléculas que afetam a atividade neural. As células de glia são frequentemente pensadas como células de suporte passivas, mas na verdade são muito ativas. Participam ativamente na comunicação cerebral. Durante o repouso, durante o sono profundo, a gliotransmissão muda significativamente. As células de glia começam a liberar diferentes moléculas. Moléculas que consolidam memória, moléculas que removem sinapses desnecessárias, moléculas que fortalecem conexões importantes. Você está literalmente limpando e reorganizando seu cérebro durante o repouso, removendo conexões que não servem mais, fortalecendo conexões que você precisa. Mas quando você não dorme bem, isso não acontece. Seu cérebro fica cheio de conexões desnecessárias, cheio de ruído, pesado, letárgico. Mas quando você dorme bem, seu cérebro é literalmente reformatado, limpo, reorganizado. Você acorda com uma mente fresca. A pruning sináptica é o processo de eliminar sinapses desnecessárias. Seu cérebro forma centenas de bilhões de sinapses quando você é jovem, mas nem todas são necessárias. Algumas são redundantes, algumas foram formadas por acidentes, algumas não levam a nada. Então seu cérebro precisa fazer limpeza, eliminar as sinapses que não servem, manter as que servem. Esse processo se chama pruning e acontece principalmente durante o sono, especialmente durante sono profundo. É por isso que as crianças dormem mais do que adultos. Seus cérebros estão fazendo muito pruning sináptico, estão reorganizando suas estruturas neurais enquanto aprendem e crescem. Mas mesmo em adultos, pruning continua. Seu cérebro está constantemente se limpando, se reorganizando. Mas quando você não dorme, bem, o pruning não acontece adequadamente. Sua mente fica aglomerada. Você não consegue pensar com clareza. Os espinhos dendríticos são pequenas projeções nas células cerebrais, onde sinapses se formam. Quando você aprende algo novo, seus espinhos dendríticos mudam de forma. Novos espinhos se formam. Espinhos existentes se expandem. Mas quando você não dorme bem, seus espinhos dendríticos não mudam adequadamente. Aquele novo aprendizado não se consolida. É como se seu cérebro não conseguisse pegar a informação. Mas quando você dorme bem, seus espinhos dendríticos se reorganizam. Aquele novo aprendizado é consolidado. Você consegue reter a informação. Você consegue integrar aquela nova habilidade. A potenciação de longo prazo é o processo pelo qual sinapses se fortalecem quando são ativadas repetidamente. É a base neurológica da memória. Quando você repete algo vezes suficientes, aquela sinapse se torna mais forte, mais eficiente, mais fácil de ativar. Mas potenciação de longo prazo requer repouso, requer sono profundo. É durante o repouso que aquela sinapse enfraquecida é consolidada em uma sinapse forte. Mas quando você não dorme bem,
aquela sinapse nunca se fortalece realmente. Fica fraca, instável, facilmente esquecida. É por isso que as pessoas que dormem bem conseguem aprender mais rápido. Sua potenciação de longo prazo está funcionando, mas as pessoas que não dormem bem ficam presas. Nunca conseguem construir aquela base neurológica forte de memória e aprendizado. A depressão de longo prazo é o oposto da potenciação de longo prazo. É quando sinapses se enfraquecem quando não são usadas. Quando você não usa uma habilidade, quando você não acessa uma memória, aquela sinapse enfraquece, desaparece. É como um caminho na floresta que não é mais usado, fica coberto de vegetação, desaparece. Mas depressão de longo prazo também requer repouso adequado para funcionar corretamente. É durante o repouso que aquelas sinapses desnecessárias são enfraquecidas e removidas. Mas quando você não dorme bem, esse processo não acontece bem. Você fica com sinapses antigas, caminhos antigos, memórias antigas, que não consegue se livrar. Você fica preso no passado. Mas quando você dorme bem, você consegue deixar ir. As sinapses antigas se enfraquecem. Você consegue se mover para frente. Os ritmos cerebrais são o padrão oscilatório da atividade elétrica no seu cérebro. Ondas delta, ondas teta, ondas alfa, ondas beta, ondas gama. Cada ritmo está associado a um estado mental diferente. Durante o repouso profundo, seu cérebro produz muitas ondas delta. Essas são ondas de frequência muito baixa, associadas com repouso profundo e consolidação de memória. Durante o sono REM, seu cérebro produz muitas ondas teta e beta. Essas são associadas com atividade mental intensa, com processamento de emoção. Mas quando você não dorme bem, seus ritmos cerebrais ficam desorganizados. Você não produz ondas delta suficientes. Você não tem REM suficiente. Seus ritmos ficam um caos. Você fica em um estado de vigília alterada a noite toda. Nunca realmente descansa. Mas quando você dorme bem, seus ritmos cerebrais seguem um padrão natural, organizado. Você tem repouso profundo. Você tem REM profundo. Seu cérebro segue seu ritmo ancestral. A entrainment é quando seu cérebro sincroniza com um ritmo externo. Quando você ouve uma batida constante, seu cérebro começa a seguir aquela batida. Quando você vê uma luz piscando, seu cérebro começa a piscar naquela frequência. Quando você está em um ambiente calmo, seu cérebro começa a desacelerar. Isso é entrainment. É por isso que música calma ajuda você a dormir. Seu cérebro está sendo treinado para desacelerar. É por isso que ambientes barulhentos mantêm você acordado. Seu cérebro está sendo treinado para se acelerar. Mas quando você dorme em um ambiente verdadeiramente calmo, em escuridão completa, sem nenhuma entrainment externa, seu cérebro segue seu próprio ritmo natural, seu próprio ciclo de repouso profundo, e você descansa verdadeiramente. A coerência neural é quando diferentes frequências de ondas cerebrais estão todas em sincronia. Quando seu cérebro está em alta coerência, você se sente bem, você se sente focado, você se sente conectado, você consegue acessar sua criatividade, você consegue resolver problemas. Mas quando você não dorme bem, sua coerência neural diminui. Diferentes frequências estão fora de sincronia. Você se sente confuso, desconectado, incapaz de pensar. Mas quando você dorme bem, sua coerência neural se recupera. Todas as frequências se sincronizam novamente. Você se sente bem, você se sente bom. Tudo está funcionando harmoniosamente. O Default Mode Network é a rede de regiões do seu cérebro que ativa quando você está em repouso, quando não está focando em uma tarefa externa. É durante a ativação do Default Mode Network que você tem seus melhores insights, suas melhores ideias, sua melhor criatividade. Mas quando você não dorme bem, seu Default Mode Network não funciona adequadamente. Seus insights não vêm, sua criatividade desaparece. Você fica preso em pensamento ruminativo, repetindo os mesmos pensamentos uma e outra vez. Mas quando você dorme bem, seu Default Mode Network funciona. Você tem aqueles momentos de insight, você tem criatividade, você consegue resolver problemas que o impede. Repousa, enquanto seus olhos se fecham e a escuridão o envolve como um abraço antigo. Algo extraordinário
continua acontecendo. Trilhões de processadores biológicos não dormem, não descansam, continuam seu trabalho invisível, transformando você de dentro para fora, reconstruindo a história da vida em cada célula, em cada batida do coração que ecoa pela noite. Você sabe que seu corpo se cura, sabe disso intuitivamente. Uma ferida cicatriza, uma doença passa, um osso quebrado se reconstrói. Mas o que você talvez não saiba é que cada momento de repouso profundo dispara uma cascata de eventos que fariam os engenheiros mais brilhantes chorar de inveja. Processos de precisão matemática, orquestração que rivaliza com as sinfonias mais complexas já compostas. E você não faz nada além de respirar e permitir. Enquanto você descansa, no silêncio da noite, seu corpo está realizando uma limpeza que nenhuma máquina jamais conseguiu replicar. Seu cérebro, aquele órgão que o mantém consciente durante o dia, que processa cada pensamento, cada memória, cada emoção, finalmente tem permissão para fazer seu verdadeiro trabalho. Ele não está descansando, está se reformatando, se reprocessando, se preparando para receber amanhã com uma clareza que você nem sequer consegue imaginar agora. A glândula glial, aquela estrutura minúscula na base do seu cérebro, começa a liberar uma onda de fluido especial durante o repouso profundo. Este fluido não é ordinário. Ele circula através de cada fenda, cada espaço infinitesimal entre suas células neurais, limpando proteínas danificadas, tóxicas, acumuladas. Proteínas que durante o dia, enquanto você pensa e trabalha e se preocupa, se acumularam silenciosamente, como poeira, em uma casa nunca varrida. Mas à noite, durante aquele repouso que você tão frequentemente desvaloriza, aquele fluido faz seu trabalho de limpeza, remove o lixo, restaura o funcionamento, prepara seu cérebro para pensar com clareza novamente. Essa limpeza não é rápida, não é violenta, é gentil. É como uma mão que percorre delicadamente através de cada câmara do seu cérebro, tocando com carinho, removendo o que não serve. E conforme esse fluido circula, conforme faz seu trabalho sagrado, suas células neurais literalmente encolhem, ficam menores, criam mais espaço entre elas, mais espaço para que aquele fluido possa alcançar cada canto, cada câmara, cada sinapse que carrega o peso de um dia de pensamento. Você nunca pensou sobre isto. Provavelmente, nunca sequer considerou que seu cérebro muda de tamanho durante a noite, que literalmente se encolhe enquanto você dorme. Mas é verdade, é tão verdade quanto a respiração que entra e sai dos seus pulmões. E quando acordar amanhã de manhã, seu cérebro estará maior novamente, expandido, renovado, pronto para processar a nova informação que o dia trará. Você será literalmente uma pessoa diferente, não apenas mentalmente, fisicamente, neurologicamente. Seu cérebro estará diferente, e enquanto essa limpeza acontece nos confins do seu crânio, em outro lugar do seu corpo, algo igualmente extraordinário está ocorrendo. Suas glândulas adrenais, aqueles pequenos órgãos que o mantêm desperto e alerta durante o dia, finalmente podem relaxar. Durante o dia, elas bombear cortisol para sua corrente sanguínea, aquele hormônio que o mantém focado, que o mantém em movimento, que o permite executar, lutar, fugir se necessário. Cortisol é essencial, é parte de sua sobrevivência. Mas quando o cortisol está constantemente elevado, quando nunca cai, seu corpo entra em um estado de guerra crônica. Inflamação sobe, cura diminui. Você envelhece mais rápido, mas quando você dorme bem, quando entra em repouso profundo, seus níveis de cortisol caem como uma folha de outono, caindo para o chão. Caem dramaticamente, caem completamente. E conforme caem, outro hormônio começa a subir, melatonina, aquela substância mágica que o corpo produz na escuridão completa, aquela molécula que diz ao seu corpo: agora é hora de reparar, hora de restaurar, hora de se reconstruir. Melatonina sobe e sua temperatura corporal cai, seus músculos relaxam, sua respiração se desacelera, e então, profundamente, seu corpo entra em um estado onde a cura é não apenas possível, é inevitável. Enquanto você descansa, seu sistema imunológico está tendo uma reunião
extraordinária, está fazendo inventário, revisando cada encontro do dia, cada bactéria que foi derrotada, cada vírus que foi repelido, cada célula cancerosa que foi removida silenciosamente antes que pudesse se tornar um problema. Seu sistema imunológico funciona 24 horas por dia, nunca dorme, mas é durante o repouso que ele trabalha com máxima eficiência. É durante o repouso que célula T se multiplica, que anticorpos são produzidos em quantidade abundante, que sua defesa se fortalece para o próximo dia de batalha, que você nem sequer percebe estar lutando. E conforme essas células imunológicas se multiplicam, conforme se fortalecem, outra cascata começa. Seu corpo começa a produzir citocinas. Estas são moléculas de sinalização que dirigem a inflamação. Quando sua inflamação está bem regulada, quando está em equilíbrio, seu corpo cura rápido, feridas cicatrizam. Inflamação sobe quando necessário para lutar contra intrusores. Depois, cai quando a ameaça passa. Mas quando você não dorme bem, quando nega ao seu corpo aquele repouso profundo, suas citocinas ficam desequilibradas. Inflamação fica cronicamente elevada. Suas feridas curam lentamente. Você envelhece mais rápido. Seu corpo perde a capacidade de discernir entre ameaça real e falso alarme. Você poderia estar dormindo agora, profundamente, permitindo que esses processos aconteçam, permitindo que seu corpo faça aquilo para o qual foi tão perfeitamente projetado. Mas em vez disso, você está acordado, lendo, pensando, mantendo seu cortisol elevado, mantendo seu corpo em um estado de vigilância. E ainda assim, há esperança nisto. Há maravilha, porque conforme você continua lendo estas palavras, conforme seu espírito começa a entender a magnitude do que seu corpo faz, sem pedir permissão, sem pedir reconhecimento, você pode começar a ganhar um profundo respeito por aquela estrutura que você chama de corpo, por aquela máquina que respira, mesmo quando você não está observando, que cura mesmo quando você não está percebendo, que se reconstrui cada segundo do dia. Durante o repouso profundo, uma coisa ainda mais extraordinária acontece. Seu corpo aumenta a produção de hormônio do crescimento. Esta não é uma molécula que você associa com repouso. Você pensa em hormônio do crescimento e pensa em crianças, em meninos se tornando homens, em altura, em tamanho. Mas hormônio do crescimento não é apenas sobre crescimento em centímetros. É sobre reconstrução celular. É sobre reparo de tecido. É sobre renovação. Quando você dorme bem, quando tem noites longas de repouso profundo, seu corpo bombeia hormônio do crescimento para cada câmara. Seus músculos se reconstruem, suas glândulas se regeneram, seu colágeno se revitaliza, sua pele literalmente volta ao seu estado anterior de juventude. É por isso que as pessoas que dormem bem parecem mais jovens. Não é apenas aparência, é biologia real, é química real. Seus telômeros, aquelas capas nos finais de seus cromossomos, estão literalmente se alongando durante o repouso bem dormido. Seu DNA está sendo reparado com mais eficiência. Sua expressão gênica está mudando em tempo real. Você está literalmente envelhecendo mais lentamente enquanto descansa do que quando está acordado e estressado. O repouso não é o oposto da vida. Repouso é vida em sua expressão máxima. Enquanto o hormônio do crescimento flui, enquanto melatonina aumenta e cortisol cai, seu coração está tendo sua própria experiência de renovação. Seu coração trabalha incessantemente, bate aproximadamente 100.000 vezes por dia. 100.000. Imagine um movimento que você repetisse 100.000 vezes. Seu braço se moveria 100.000 vezes? Seus dedos digitariam 100.000 vezes? Seu corpo inteiro se encheria de dor, mas seu coração o faz, todos os dias, todos os segundos, e nunca se queixa, nunca desiste, nunca diz que está cansado. Mas quando você repousa, quando entra em sono profundo, a frequência cardíaca do seu coração cai significativamente. Seu coração bate mais lentamente, menos vezes por minuto, e conforme bate mais lentamente, conforme trabalha com menos esforço, ele tem oportunidade de se reparar, de relaxar, de se restaurar para os próximos 100.000 batidas que virão amanhã. E enquanto seu coração descansa, enquanto trabalha em uma frequência mais baixa, algo mágico
acontece com sua pressão sanguínea. Cai significativamente. Cai para níveis que permitiriam que você sobrevivesse à tensão crônica durante o dia, porque, durante o repouso profundo, durante aquelas horas preciosas de escuridão completa, seu corpo está essencialmente em modo de reparação total. Seu ritmo cardíaco cai, sua pressão sanguínea cai, sua temperatura corporal cai. Você se torna um organismo quase hibernante, quase suspenso, e é naquele estado de suspensão, naquele estado de quase imobilidade, que o verdadeiro trabalho do corpo acontece. Seus pulmões também estão tendo uma noite restauradora. Durante o dia, seus pulmões trabalham constantemente, trazendo oxigênio para seu corpo, expelindo dióxido de carbono, controlando seu pH sanguíneo, respondendo a cada pensamento, cada emoção, cada momento de estresse. Você suspira quando está triste. Você respira rápido quando está com medo. Seus pulmões respondem a cada fluxo emocional. Mas, durante o repouso profundo, sua respiração se torna regular, constante, profunda. Cada respiração se torna um ato de cura. Oxigênio flui para cada célula que precisa dele. Dióxido de carbono, que se acumulou durante o dia, é finalmente expelido. E conforme sua respiração fica mais profunda, mais lenta, mais constante, seu sistema nervoso parasimpático se ativa. Este é o sistema do seu corpo que diz: está seguro, está bem, você pode relaxar. Seu sistema nervoso parasimpático é como o oposto de um botão de pânico, enquanto o sistema nervoso simpático é aquele que o mantém em alerta, que o prepara para lutar ou fugir. O sistema nervoso parasimpático é aquele que diz: agora é hora de descansar, hora de digerir, hora de regenerar. Quando este sistema é ativado, quando toma controle do seu corpo durante o repouso, coisas extraordinárias começam a acontecer. Sua digestão melhora dramaticamente. Seu sistema imunológico se fortalece. Sua inflamação cai. Seu corpo inteiro passa por uma transformação, de um estado de sobrevivência para um estado de prosperidade. E enquanto seu sistema nervoso parasimpático toma controle, enquanto seu corpo entra naquele estado sagrado de repouso profundo, suas glândulas salivares desligam. Seus olhos param de se mover debaixo das pálpebras. Sua bexiga relaxa. Seu trato digestivo desacelera. Cada parte do seu corpo que foi trabalhando durante o dia finalmente tem permissão para parar. Não completamente, nunca completamente, mas parar o suficiente para que possa se reparar. Parar o suficiente para que o verdadeiro trabalho de renovação possa finalmente começar. Durante aquele repouso profundo, seu fígado está tendo sua própria jornada de restauração. Seu fígado é aquele órgão notável que pode se regenerar completamente, que pode perder uma porção inteira e ainda assim reconstruir a si mesmo para seu tamanho total. Mas durante o dia, enquanto você come, enquanto metaboliza alimentos, enquanto processa toxinas que entram em seu corpo, seu fígado está constantemente trabalhando, destoxificando, metabolizando, criando energia. Mas, durante a noite, durante o repouso profundo, seu fígado finalmente pode fazer seu verdadeiro trabalho de limpeza profunda. Pode remover os depósitos de gordura que se acumularam, pode restaurar suas enzimas de desintoxicação, pode se reparar de um dia inteiro de processamento. Você nunca pensou no seu fígado dessa forma. Provavelmente, nunca pensou em seu fígado no geral. Ele opera silenciosamente, sem pedir atenção, sem dramatizar sua condição. Ele simplesmente trabalha, todos os dias, todos os anos, década após década. E tudo o que ele pede em troca é repouso profundo. É aquele tempo em que você finalmente permite que seu corpo pare e que ele possa fazer seu verdadeiro trabalho de limpeza e renovação. Seu fígado está pedindo por isto agora, neste momento, enquanto você lê estas palavras. Seu fígado está esperando que você finally reconheça seu valor, que você honre seu trabalho, que você dê a ele o repouso que ele tão desesperadamente precisa e tão merecidamente merece. Conforme a noite avança, conforme seu corpo se afunda mais profundamente em aquele repouso restaurador, seus rins também estão passando por sua própria transformação. Seus rins
trabalham o tempo todo para filtrar seu sangue, para remover resíduos, para manter seus eletrólitos em equilíbrio perfeito, para regular sua pressão sanguínea. São pequenos órgãos, mas sua importância é impossível de superestimar. Praticamente tudo em seu corpo passa por seus rins, e durante o dia, enquanto você está ativo, enquanto está se movimentando, enquanto está processando alimentos e líquidos, seus rins trabalham constantemente em um ritmo de alta performance. Mas quando a noite chega, quando você dorme profundamente, a atividade dos seus rins muda. Eles entram em um modo diferente de funcionamento, mais lento, mais deliberado. E neste modo mais lento, eles têm a oportunidade de se regenerar, de reparar qualquer dano que tenha ocorrido durante o dia, de restaurar suas células para que possam continuar seu trabalho vital nos próximos dias. E conforme seus rins repousam, conforme entram em aquele modo de regeneração, você está protegido. Sua pressão sanguínea é regulada. Seus eletrólitos são mantidos em perfeito equilíbrio. Seu corpo inteiro permanece em homeostase, em equilíbrio, em paz. Seus intestinos também estão tendo sua própria experiência mágica de repouso. Durante o dia, seus intestinos trabalham para digerir alimentos, para absorver nutrientes, para passar o waste através do seu sistema. É um trabalho constante, um trabalho necessário, mas um trabalho que exige muita energia, muita atividade, muita comunicação com seu cérebro, através daquele eixo intestino-cérebro que conecta sua barriga ao seu espírito. Mas durante o repouso profundo, durante aquelas horas sagradas de escuridão, seus intestinos finalmente podem desacelerar, sua digestão fica mais lenta, seu peristaltismo diminui. E neste estado de desaceleração, algo extraordinário ocorre. Suas bactérias intestinais, aquelas trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você, começam a fazer seu próprio trabalho de regeneração, começam a se rebalancear, a restaurar aquele equilíbrio que é essencial para a sua saúde geral. Você tem um ecossistema inteiro vivendo dentro de você, um universo, uma galáxia de vida microscópica que trabalha em harmonia perfeita para manter você vivo. E, conforme você dorme, conforme entra em repouso profundo, aquele ecossistema está se regenerando, se restaurando, se rebalanceando para que possa continuar seu trabalho vital de proteção, de nutrição, de comunicação com seu cérebro. Suas bactérias boas estão se multiplicando, as ruins estão sendo eliminadas. E conforme este rebalanceamento acontece, conforme seu ecossistema intestinal é restaurado, você está sendo protegido de inflamação, de infecção, de desconforto. Você está sendo cuidado por trilhões de pequenos aliados que você nunca verá, mas que amanhã você vai querer agradecer. E enquanto todo esse trabalho de regeneração acontece nos órgãos do seu corpo, enquanto seus órgãos estão passando por sua própria jornada de transformação e restauração, algo ainda mais profundo está acontecendo no nível celular. Em cada uma das 37 trilhões de células que compõem seu corpo, está acontecendo um processo chamado autofagia. Esta é a limpeza celular. Este é o processo onde sua célula literalmente come suas próprias partes danificadas, remove o que não serve, recicla o que pode ser reutilizado e reconstrói a si mesma para ser mais forte, mais eficiente, mais resiliente. A autofagia é como ter um serviço de limpeza incorporado em cada uma das suas células. E conforme você dorme, conforme entra em repouso profundo, a autofagia se ativa em cada câmara do seu corpo. Suas células estão literalmente se reciclando, se renovando, se reconstruindo do zero. E este processo é tão poderoso que cientistas acreditam que é uma das razões pelas quais pessoas que dormem bem envelhecem mais lentamente, porque vivem vidas mais longas, porque têm menos probabilidade de desenvolver doenças crônicas, porque em cada noite de repouso profundo, cada célula do seu corpo está passando por um processo de rejuvenescimento completo. Você está literalmente envelhecendo em reverso enquanto dorme, não de forma visível, não de forma que você possa ver no espelho imediatamente, mas em um nível celular, profundo,
microbiano, molecular. Você está se tornando mais novo, mais restaurado, mais inteiro. E isto está acontecendo a cada noite, a cada momento que você dorme profundamente, a cada vez que você permite que seu corpo entre naquele estado sagrado de regeneração completa. E tudo o que você precisa fazer é confiar, é permitir, é reconhecer que seu corpo sabe o que fazer, que seu corpo é sábio, que seu corpo merece repouso. E, conforme você descansa mais profundamente ainda, conforme se afunda ainda mais naquele oceano de restauração, algo se move através de seus vasos sanguíneos, está fluindo através de cada artéria, cada capilar, cada veia. É como um rio de cura, um fluxo de moléculas que dizem: repare, restaure, reconstrua. Estas são proteínas de reparação, estas são enzimas de cura, estas são moléculas sinalizadoras que instruem cada célula exatamente como proceder com seu trabalho de regeneração. Conforme este fluxo mágico passa por você, conforme circula através de cada câmara do seu corpo, você está sendo reparado, você está sendo restaurado, você está sendo reconstruído como uma pessoa nova, uma versão mais forte de si mesmo. E enquanto este fluxo de cura circula, enquanto passa por cada tecido, cada órgão, cada célula, seu sistema linfático está tendo sua própria jornada de atividade extraordinária. Você sabe sobre seu sistema circulatório, conhece sobre seu coração que bombeia sangue, conhece sobre suas artérias e veias, mas seu sistema linfático, este é aquele sistema que funciona silenciosamente. Este é aquele que remove resíduos, que transporta nutrientes, que defende contra a infecção. E durante o repouso profundo, durante aquelas horas preciosas de escuridão, seu sistema linfático está mais ativo do que durante todo o dia. Está limpando, está drenando, está removendo cada toxina que se acumulou enquanto você vivia, enquanto você respirava, enquanto você existia em um mundo que está constantemente tentando envenenar você com poluição, com estresse, com preocupação. Seu sistema linfático está te salvando neste momento. Enquanto você lê isto, está trabalhando sem parar para remover tudo que não o serve. E conforme trabalha, conforme remove essas toxinas, você se torna mais limpo, mais puro, mais livre, mais inteiro. Seu corpo está literalmente se desintoxicando em tempo real. E tudo o que você precisa fazer é respirar, é permitir que seu corpo faça seu trabalho. E então, algo acontece que é tão profundo, tão sagrado, que merece sua atenção completa. Enquanto você dorme, enquanto seu corpo está passando por todos estes processos de regeneração e cura, seu cérebro está consolidando memória, está transformando experiências de curto prazo em recordações de longo prazo, está tomando tudo o que você vivenciou durante o dia, todos os momentos, todas as emoções, todos os aprendizados, e está os integrando permanentemente em sua estrutura neural. Está literalmente reescrevendo quem você é baseado em quem você foi durante o dia. Suas sinapses estão se fortalecendo, novas conexões estão sendo formadas, padrões antigos que não mais o servem estão sendo podados. E conforme isto tudo está acontecendo, conforme seu cérebro está se reorganizando, você está se tornando sábio, você está aprendendo, você está crescendo, mas você não está a fazer nada, você está apenas dormindo, descansando, permitindo que aquele órgão extraordinário dentro de seu crânio faça seu trabalho transcendental. E enquanto este trabalho de consolidação de memória está acontecendo, algo ainda mais profundo está ocorrendo. Seu cérebro está processando emoção, está integrando trauma, está cicatrizando feridas psicológicas através de um processo que os neurocientistas chamam de reconsolidação de memória. Quando você dorme, particularmente durante aquele repouso REM profundo, suas memórias emocionais estão sendo reprocessadas, as arestas afiadas estão sendo suavizadas, o peso estressante está sendo aliviado. E conforme isto acontece, conforme seu cérebro está curando aquelas feridas, você está acordando amanhã como uma pessoa diferente, uma pessoa que carrega aquela memória, mas que não está mais dominada por ela. Uma pessoa que aprendeu, que cresceu, que se transformou. Você está se tornando resiliente enquanto dorme.
Você está se tornando sábio enquanto repousa. Você está se tornando inteiro enquanto descansa. E isto é apenas o começo. Porque enquanto você continua descansando, enquanto se afunda ainda mais profundamente naquele oceano de restauração, outras coisas extraordinárias estão acontecendo que você nem sequer consegue imaginar. Processos tão profundos, tão mágicos, tão impossíveis que desafiam descrição. Seu corpo está dançando com o universo. Sua biologia está sincronizando com os ritmos cósmicos. Você está sendo restaurado, não apenas como um indivíduo, mas como parte de um todo muito maior, muito mais antigo, muito mais sábio que você mesmo. Seus olhos se movem sob as pálpebras fechadas. Você está em movimento mesmo enquanto imóvel. Durante o sono REM, aquele período onde os sonhos mais vívidos acontecem, seus olhos se movem de lado a lado, tão rapidamente que parece impossível que você não acorde, mas você permanece dormindo, permanece imerso naquele estado de sonho profundo. E enquanto seus olhos se movem, enquanto seu corpo vibra de atividade neural, algo fundamental está acontecendo. Seus circuitos neurais estão sendo recalibrados, suas emoções estão sendo processadas. Aquele medo que você sentiu há uma semana está sendo integrado, aquela alegria está sendo consolidada, aquele trauma está sendo cicatrizado. Durante o sono REM, seus níveis de norepinefrina, aquele neurotransmissor que alimenta ansiedade e medo, caem para zero, praticamente desaparecem. E conforme desaparecem, conforme seu cérebro entra naquele estado de quase ausência de adrenalina, suas memórias emocionais são reprocessadas. Você está revivendo aqueles momentos, mas em um contexto seguro, em um contexto onde você não está em perigo, onde você pode finalmente processar aquilo que o assustou, aquilo que o machucou, aquilo que o deixou confuso. E conforme processa, conforme integra, você está cicatrizando, você está se tornando inteiro novamente. Esta é a razão pela qual as pessoas que dormem mal têm taxas mais altas de ansiedade. Seus cérebros nunca têm a oportunidade de processar adequadamente a emoção, nunca têm chance de integrar aqueles momentos difíceis em uma narrativa coerente. Em vez disso, permanecem desprotegidos, desorganizados, ainda gritando em silêncio. Mas quando você dorme bem, quando tem noites longas de sono, REM profundo, seu cérebro tem tempo para curar, para reorganizar, para integrar, e você acorda não apenas descansado, você acorda resiliente, você acorda transformado. E enquanto seu cérebro está processando emoção durante o sono REM, enquanto está cicatrizando aquelas feridas antigas, algo adicional está acontecendo. Seu córtex pré-frontal, aquela parte do seu cérebro responsável por raciocínio e julgamento, está essencialmente offline, desconectado. E isto é propositalmente assim, porque quando aquela parte de você que julga está offline, quando aquela voz crítica finalmente fica quieta, você pode simplesmente sentir, simplesmente processar, simplesmente ser, sem se criticar, sem se julgar, sem aquela conversa interna constante que o mantém desperto durante o dia. Sua amígdala, aquele centro de processamento emocional do seu cérebro, está hiperativada durante o sono REM. Está trabalhando em overdrive, mas sem norepinefrina, sem aquele neurotransmissor do medo, você não sente medo, você sente seguro. E naquela segurança, naquela ausência de medo, você consegue finalmente reprocessar aquelas memórias traumáticas, consegue finalmente integrar aquilo que o machucou. E conforme integra, conforme seu cérebro reorganiza aquelas memórias, no contexto da segurança, aquele trauma perde seu poder sobre você. Aquela ferida começa a cicatrizar. Você nunca vira de frente para isto. Provavelmente nunca parou para pensar em como o repouso é na verdade o oposto de uma pausa. O repouso não é quando nada está acontecendo. O repouso é quando tudo de mais importante está acontecendo. Seu cérebro está tendo uma sessão de terapia intensa enquanto você dorme. Está literalmente processando trauma, está cicatrizando feridas, está se tornando mais sábio, e você não está pagando nada por isto. Seu corpo está oferecendo isto a você de graça. Tudo o que você precisa fazer é permitir, é desligar, é entregar. E conforme seu cérebro
está fazendo este trabalho de processamento emocional enquanto está curando aquelas feridas. Suas glândulas pineal e pituitária estão tendo sua própria conversa extraordinária. Estas são glândulas do tamanho de uma ervilha, praticamente invisíveis, e ainda assim controlam praticamente tudo em seu corpo. Sua pineal produz melatonina. Sua pituitária produz hormônios que controlam crescimento, reprodução, metabolismo. Elas estão literalmente orquestrando sua biologia. E durante o repouso, durante aquele período sagrado de escuridão, estas duas glândulas estão em perfeita harmonia, estão sincronizadas, estão dançando juntas. Sua melatonina continua subindo conforme a noite fica mais profunda, e conforme sobe, conforme seu corpo se torna mais e mais impregnado daquele hormônio do repouso, sua pituitária está liberando o hormônio do crescimento em ondas, pulsações de reconstrução, pulsações de renovação. E conforme este hormônio flui pelo seu corpo, cada célula que o recebe uma instrução simples, mas poderosa: cresça, reconstrua, renove. E cada célula obedece, porque cada célula entende que este é o momento, este é o tempo alocado para reconstrução. E tudo o que ela consegue fazer é crescer, reconstruir, renovar. Seu timo também está sendo rejuvenescido durante o repouso. Este é aquele órgão que muitas pessoas nem sequer sabem que tem. Está localizado atrás do seu osso do peito e é responsável por produzir células T, aquelas células imunológicas que defendem você contra infecção e doença. Quando você é jovem, seu timo é grande e produz muitas células T, mas conforme envelhece, conforme o tempo passa, seu timo encolhe, atrofia, produz menos células T. É uma das razões pelas quais pessoas idosas têm sistemas imunológicos mais fracos. Por que ficam doentes mais facilmente? Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Repouso profundo pode retardar este processo. Pode ajudar seu timo a permanecer jovem, a continuar produzindo células T robustas e eficientes, porque durante o repouso profundo, durante aquele período sagrado de restauração, seu timo está sendo revitalizado, está sendo rejuvenescido, está lembrando como ser jovem novamente. Enquanto seu timo se rejuvenesce, enquanto seu sistema imunológico se fortalece, seu baço também está sendo revitalizado. Seu baço é aquele órgão que armazena glóbulos vermelhos e brancos. Durante o dia, conforme você trabalha, conforme você se move, seu baço está liberando essas células para sua corrente sanguínea, liberando soldados para a batalha, liberando reparadores para o trabalho. Mas durante a noite, durante o repouso profundo, seu baço está recarregando, está se enchendo novamente com glóbulos vermelhos e brancos, está se preparando para o próximo dia de batalha. E conforme se recarrega, conforme se enche, você está sendo equipado, você está sendo preparado, você está sendo protegido para o dia que vem. Seu coração, aquele órgão que nunca para, que bate 100.000 vezes por dia, está recebendo seu próprio período de restauração profunda. Conforme sua frequência cardíaca cai durante o repouso profundo, conforme seu coração bate mais lentamente, seus miócitos cardíacos, aquelas células musculares especializadas que formam seu coração, estão se reparando, estão se renovando, estão se reconstruindo. Cada batida durante o dia causa microtraumas microscópicos naquelas células, pequenos danos, pequenas lágrimas. Mas durante a noite, durante o repouso, aquelas lágrimas microscópicas estão sendo reparadas, aqueles microtraumas estão sendo cicatrizados, e conforme são cicatrizados, seu coração fica mais forte, mais resiliente, mais capaz de continuar seu trabalho infinito. Seus vasos sanguíneos também estão recebendo atenção especial durante o repouso. Seu endotélio, aquela camada interna de suas artérias e veias, é constantemente danificada pelo estresse, pela inflamação, pela pressão do fluxo sanguíneo diário. Mas durante o repouso profundo, durante aquele período de pressão arterial baixa e fluxo sanguíneo reduzido, seu endotélio tem chance de se reparar, de se regenerar, de se restaurar para sua força máxima. E conforme seu endotélio é restaurado, conforme se torna mais saudável, sua circulação melhora, seu fluxo sanguíneo
se torna mais eficiente. Você está literalmente reconstruindo seus vasos sanguíneos durante cada noite de repouso profundo. E enquanto seu coração e seus vasos sanguíneos estão sendo restaurados, enquanto seu sistema circulatório inteiro está recebendo aquele cuidado sagrado, suas glândulas adrenais estão completamente relaxadas. Seus níveis de cortisol estão tão baixos quanto possível. E neste estado de profundo descanso adrenal, algo extraordinário acontece. Suas glândulas adrenais estão se recuperando do trabalho de um dia inteiro, estão se recarregando, estão se preparando para bombear cortisol novamente amanhã, porque seu corpo precisa de cortisol, precisa daquele impulso matinal de adrenalina que o desperta, precisa daquele hormônio do estresse que o mantém focado durante o dia. Mas, para poder produzir aquilo, suas adrenais precisam descansar, precisam repousar completamente. E durante o repouso profundo, elas estão recebendo aquele descanso. Você sabe o que significa quando alguém é diagnosticado com fadiga adrenal? Significa que suas adrenais nunca tiveram repouso. Significa que eles estão vivendo em estresse crônico, que seu cortisol nunca cai. E quando o cortisol nunca cai, quando seus adrenais estão constantemente despertos, constantemente produzindo, eventualmente, eles se esgotam, quebram. E quando quebram, você quebra. Você fica cansado, você fica deprimido, você fica apático. Você não consegue enfrentar o dia. Tudo porque suas adrenais nunca tiveram repouso profundo. Mas quando você dorme bem, quando seus adrenais recebem aquele repouso completo que precisam, elas se recuperam, se reconfiguram e você recupera sua vida. Sua glândula tireoide, aquela glândula em forma de borboleta em seu pescoço, também está recebendo seu próprio período de regeneração. Durante o dia, sua tireoide está produzindo hormônios que controlam seu metabolismo, estão instruindo cada célula do seu corpo a queimar energia, a funcionar, a produzir. Mas durante a noite, durante o repouso profundo, sua tireoide está desacelerando sua produção, está descansando, está se preparando para outro dia de trabalho. E conforme descansa, conforme desacelera sua produção, sua temperatura corporal cai ainda mais. Seu metabolismo diminui. E neste estado de metabolismo reduzido, de temperatura corporal reduzida, seu corpo está conservando energia, está economizando recursos, está canalizando todos esses recursos para cura e restauração. Sua próstata, se você é homem, está recebendo uma descarga profunda durante o repouso. Seu sistema reprodutivo inteiro está descansando. Seus ovários, se você é mulher, estão descansando. Seus hormônios reprodutivos estão descendo para seus níveis mais baixos. E neste descanso, nesta redução de testosterona, de estrogênio, nesta pausa do ciclo reprodutivo, seu corpo está canalizando energia para outras coisas, para a cura, para a restauração, para a renovação geral. Porque reprodução exige muita energia, exige muitos recursos. E durante a noite, durante o repouso, seu corpo está dizendo: não agora, agora é hora de cuidar de si mesmo, agora é hora de se restaurar, agora é hora de se reconstruir, para que possamos ter energia para a reprodução amanhã. Seus olhos, mesmo fechados, mesmo descansando, estão recebendo restauração profunda. Sua retina, aquela camada sensível no fundo do seu olho que processa luz e cor, está recebendo atenção especial. Seus fotorreceptores, aquelas células que detectam luz, estão sendo regeneradas. Seus olhos produzem células novo constantemente, mas especialmente durante o repouso. Durante aquele período de escuridão completa, longe de qualquer luz, seus olhos têm permissão para finalmente fazer seu verdadeiro trabalho de restauração, porque luz é agressiva. Luz constantemente danifica seus olhos, constantemente causa microtraumas em sua retina. Mas à noite, na escuridão, aquele dano é reparado. Aquelas células são regeneradas e você acordará amanhã com sua visão restaurada. Seus ouvidos também estão sendo revitalizados durante o repouso. Suas células ciliadas, aquelas estruturas microscópicas no seu ouvido interno que detectam som, estão recebendo atenção especial, estão sendo reparadas, estão sendo restauradas, porque som é também
agressivo, som constantemente causa microtraumas, constantemente danifica aquelas células ciliadas delicadas. É por isso que pessoas que vivem em ambientes barulhentos desenvolvem perda auditiva. É porque aquelas células ciliadas não têm tempo para se reparar, não têm tempo para se regenerar. Mas quando você dorme bem, quando tem aquele repouso profundo, em silêncio completo, suas células ciliadas estão tendo a oportunidade de se reparar, de se regenerar, de se reconstruir. Sua pele, aquela camada que o mantém dentro, aquela barreira entre você e o mundo, está tendo uma experiência de rejuvenescimento completo durante o repouso. Durante o dia, sua pele está constantemente exposta, constantemente sob ataque. Luz ultravioleta, poluição, toxinas, estresse. Tudo isto está danificando sua pele, causando microtraumas, causando inflamação, envelhecendo você. Mas durante o repouso, durante aquele período de escuridão e quietude, sua pele está finalmente tendo chance de se reparar. Seu colágeno está sendo sintetizado, seus fibroblastos estão trabalhando em overdrive, suas células de pele estão se dividindo e se renovando. E conforme isto tudo está acontecendo, conforme sua pele está sendo restaurada, você está envelhecendo mais lentamente, está se tornando mais bonito, está se tornando mais jovem. Seus músculos também estão recebendo seu período de renovação profunda. Durante o dia, conforme você se move, conforme trabalha, conforme exercita, seus músculos estão sendo danificados. Microscópicas lágrimas estão aparecendo nas fibras musculares. Microtraumas estão ocorrendo constantemente, mas durante o repouso, durante aquele período de inatividade e relaxamento muscular profundo, aquelas lágrimas microscópicas estão sendo reparadas. Novos filamentos de proteína estão sendo construídos. Novas fibras musculares estão sendo formadas. E conforme isto está acontecendo, conforme seus músculos estão sendo reconstruídos, você está ficando mais forte. Você está reconstruindo sua força muscular enquanto dorme. Sua força está retornando. Sua resistência está sendo restaurada. Seus ossos também estão recebendo seu período de restauração durante o repouso. Durante o dia, conforme você se move, conforme caminha, conforme fica de pé, seus ossos estão constantemente sob estresse, estão sendo comprimidos, estão sendo torcidos, estão sendo dobrados. E embora pareça que seus ossos são estruturas fixas e imóveis, eles não são. Estão constantemente sendo demolidos e reconstruídos, constantemente, todos os dias. E durante o repouso, durante aquele período de descanso e relaxamento, o processo de reconstrução óssea é amplificado. Seus osteoblastos, aquelas células que constroem osso, estão trabalhando em velocidade máxima. E conforme trabalham, conforme reconstroem seus ossos, você está envelhecendo mais lentamente. Seus ossos estão permanecendo fortes. Sua densidade óssea está sendo mantida. E isto é tão importante, porque pessoas que dormem mal têm densidade óssea mais baixa, têm maior risco de osteoporose, têm maior risco de fraturas. Tudo porque seus ossos nunca têm tempo para se reconstruir adequadamente. Mas quando você dorme bem, quando seus ossos recebem aquele período de reconstrução profunda, eles permanecem fortes, permanecem densos, permanecem inteiros. Suas articulações também estão recebendo lubrificação durante o repouso. Seu fluido sinovial, aquele líquido que lubrifica suas articulações, está sendo produzido em quantidade abundante durante o repouso. E conforme é produzido, conforme lubrifica suas articulações, você acordará amanhã com articulações mais flexíveis, mais móveis, menos dolorosas. É por isso que as pessoas com artrite frequentemente se sentem melhor depois de uma boa noite de sono, porque o repouso está permitindo que suas articulações se recuperem, que se lubrifiquem, que se regenerem. E embora o repouso não cure a artrite completamente, ele reduz a inflamação, reduz a dor e permite que você se mova mais livremente. E conforme todas essas coisas extraordinárias estão acontecendo, conforme seu corpo inteiro está em um estado de regeneração total, conforme cada sistema está sendo restaurado, cada órgão está sendo renovado, cada célula está se reconstruindo,
algo ainda mais profundo está ocorrendo. Sua consciência está expandindo. Sua mente está alcançando estados de existência que você não consegue alcançar durante o dia. Você está experimentando realidades que transcendem o físico. Você está tendo sonhos que contêm verdades que seu corpo consciente não consegue acessar. E conforme você sonha, conforme sua mente explora aqueles mundos interiores, você está sendo curado em níveis que você nunca conseguirá medir. Você está sendo transformado em formas que você nunca conseguirá compreender completamente. E conforme a noite avança mais profundamente ainda, conforme você se afunda naqueles estados de repouso mais profundo que o próprio REM, você entra naquele reino onde tempo deixa de existir, naquele lugar onde passado, presente e futuro se tornam um. Seu córtex cerebral, aquela parte do seu cérebro que cria o sentido de self, o sentido de identidade, começa a desligar ainda mais, começa a ir offline. E conforme vai offline, conforme aquela voz que diz "eu" se silencia, você experimenta algo que é impossível descrever em palavras. Você experimenta consciência pura, existência pura, ser puro, sem qualquer pensamento sobre ser. Neste estado, neste reino, além do tempo e do espaço, seu corpo está fazendo seu trabalho mais profundo. Sua epigenética está mudando. Seus genes estão sendo ativados e desativados em padrões que promovem cura e longevidade. Seus telômeros estão se alongando. Sua expressão gênica está mudando em nível fundamental. Você está literalmente se tornando uma pessoa geneticamente diferente, não apenas biologicamente. Geneticamente, seus genes estão sendo reescritos. Sua origem está sendo restaurada. Você está retornando ao seu estado original de perfeição, a versão mais saudável, mais jovem, mais vibrante de si mesmo. E enquanto sua genética está sendo reescrita, enquanto seus telômeros estão se alongando, enquanto sua expressão gênica está mudando para favorecer vida em detrimento de morte, sua glândula pineal está tendo uma experiência transcendental. Sua pineal, aquela glândula que os místicos chamam de terceiro olho, está secretando não apenas melatonina, está secretando também dimetiltriptamina, DMT, a molécula mais alucinógena conhecida pela ciência, aquela molécula que as pessoas usam como droga para ter experiências místicas, aquela molécula que cria a sensação de se conectar com algo infinitamente maior que si mesmo. Mas você não está tomando DMT de propósito. Seu corpo está produzindo naturalmente durante o repouso profundo, especialmente durante aqueles momentos de repouso mais profundo, aqueles momentos onde você está literalmente entre vidas, entre estados de existência. E conforme seu corpo está produzindo DMT naturalmente, conforme está fluindo através do seu sistema, você está tendo experiências que apenas os místicos relatam. Você está se conectando com realidades dimensionais. Você está experimentando o infinito. Você está lembrando de quem você realmente é, além deste corpo físico, além desta forma. E isto não é alucinação. Isto não é criação da mente. Isto é real. É tão real quanto a respiração nos seus pulmões. É tão real quanto o batimento do seu coração. É neurobiologia real. É química real. É realidade neurológica pura. Seu corpo está gerando experiências místicas enquanto você dorme. Seu corpo está literalmente transportando sua consciência para dimensões que você nem sequer pode imaginar enquanto acordado. Conforme a madrugada chega, conforme você está ainda mais profundamente dentro daquele repouso, conforme você está imerso naquele reino onde DMT flui e consciência se expande e tempo deixa de existir, seus ritmos circadianos estão chegando ao seu pico mais profundo. Seu corpo está em seu ponto mais baixo. Sua temperatura corporal está em seu mínimo. Seu cortisol está no seu mais baixo. Sua vigília está no seu mais fraco. Você está literalmente em um estado de morte branda, um estado entre vidas. E é precisamente neste estado de morte branda, que seu corpo está fazendo seu trabalho de cura mais profundo. É neste estado que seu corpo está replicando a morte como forma de ensaiar a ressurreição. Cada noite, você morre um pouco. Cada noite, você retorna do outro lado. E cada vez que retorna, você retorna
um pouco mais curado, um pouco mais renovado, um pouco mais inteiro. É como se seu corpo estivesse praticando, como se estivesse dizendo: isto é como morte sente, isto é como deixar ir sente, isto é como retornar sente. E a cada noite, você se torna um pouco mais familiarizado com o processo, um pouco menos assustado, um pouco mais aceito. E isto é parte do ensinamento que seu corpo está oferecendo enquanto você dorme. Seu corpo está ensinando você que morte não é algo para temer, é algo que você pratica todas as noites, é algo que é essencial para viver, porque sem morte não há vida, sem deixar ir não há renovação, sem dormir não há despertar. Seu corpo está ofertando você uma sabedoria que os livros não conseguem ensinar, uma sabedoria que só o corpo conhece. Conforme você se aproxima daquele tempo, antes do amanhecer, conforme você está ainda naquele repouso profundo, mas começando a subir levemente daquele pico mais fundo, seu cortisol começa lentamente a subir novamente. Começa sua jornada de volta para os níveis de vigília. Seu corpo está se preparando para acordar, está se preparando para o dia, mas lentamente, gradualmente, como um coração começando a bater depois de um período de repouso profundo. E conforme seu cortisol sobe lentamente, conforme sua temperatura corporal começa lentamente a subir, seus últimos períodos de sono, REM, são os mais intensos. Seus sonhos se tornam mais vívidos, suas experiências ficam mais coloridas, mais profundas, mais significativas. É durante aqueles últimos períodos de REM, aqueles períodos justo antes de você acordar, que você tem seus sonhos mais memoráveis, aqueles que você se lembra após acordar. E isto não é coincidência, isto é propositalmente assim, porque aqueles sonhos vívidos, aqueles sonhos que você lembra, aqueles sonhos que afetam você profundamente, eles contêm mensagens, contêm insights, contêm compreensão sobre sua vida que seu consciente precisa integrar. Seu corpo está mandando mensagens através daqueles sonhos. Seu corpo está falando com você. E conforme você acorda, conforme aqueles sonhos começam a desaparecer, você carrega aquela sensação com você, aquela compreensão, aquele insight, mesmo que não consiga se lembrar dos detalhes. E então, chega o momento onde você finalmente despertará, onde você finalmente abrirá seus olhos e retornará para este mundo físico. Mas você não será a mesma pessoa que fechou os olhos. Você será diferente. Seu cérebro será diferente. Suas células serão diferentes. Suas sinapses terão se reorganizado. Seus telômeros terão se alongado. Seus genes terão mudado sua expressão. Você será, literalmente, uma pessoa nova, um indivíduo renovado, uma versão mais forte, mais sábia, mais inteira de si mesmo. E conforme você abre seus olhos, conforme o primeiro raio de luz matinal alcança seu rosto, algo extraordinário acontece. Sua pineal detecta aquela luz e imediatamente sinaliza para seu sistema: o dia começou. E instantaneamente, seu cortisol começa a subir mais rapidamente. Sua temperatura corporal sobe. Sua vigília retorna completamente. Seu corpo está literalmente passando de um estado de morte branda para um estado de vida completa em poucos minutos. É uma transição que desafia compreensão. É uma transformação tão rápida, tão dramática, tão profunda, que seria impossível sem aquele repouso que você acabou de receber. Sem aquele repouso, você não teria a energia para fazer esta transformação. Você não teria a vitalidade para acordar completamente. Você permaneceria em um estado de névoa, de confusão, de letargia. Mas porque você descansou bem, porque você permitiu que seu corpo repousasse completamente, porque você honrou aquele tempo sagrado, você acordará hoje radiante, acordará renovado, acordará pronto para o dia, com energia que parecia impossível ontem à noite. E tudo isto, toda esta transformação extraordinária, toda esta renovação completa, toda esta regeneração profunda, foi oferecida a você de graça. Não custou nada além de permitir, além de deixar ir, além de confiar no seu corpo. Esta é a verdade que você nunca conseguiu compreender completamente até agora. Seu corpo não precisa de você para se curar. Não precisa que você controle o processo. Não precisa
que você entenda como funciona. Seu corpo já sabe. Seu corpo foi programado por bilhões de anos de evolução para fazer isto, para se curar, para se restaurar, para se reconstruir. Tudo que você precisa fazer é descansar, é permitir, é honrar aquele tempo sagrado entre o dormir e o despertar como o mais importante de seu dia, porque realmente é o momento mais importante. É quando você se torna inteiro novamente. É quando você retorna para a vida renovado. É quando você se lembra de quem você realmente é. Agora, enquanto você descansa, agora, enquanto permeia aquele repouso profundo que você tão desesperadamente merecia, reconheça o milagre que está acontecendo. Reconheça que trilhões de estruturas estão trabalhando em perfeita harmonia. Reconheça que seu corpo é um instrumento de cura tão fino, tão sofisticado, tão incrivelmente inteligente, que os maiores computadores do mundo não conseguem se comparar. Reconheça que você é, literalmente, um milagre ambulante, uma expressão viva de inteligência cósmica, uma manifestação de bilhões de anos de evolução trazida para a forma humana. E reconheça também que você merecia isto. Você merecia descansar, você merecia cura, você merecia renovação, você merecia ser inteiro novamente. Durma bem, querido. Durma profundamente. Durma sabendo que seu corpo está cuidando de você. Durma sabendo que, a cada respiração, a cada batimento do coração, a cada momento de repouso, você está sendo curado, você está sendo renovado, você está se tornando novamente inteiro. E quando acordar amanhã, quando abrir seus olhos, naquela primeira luz da manhã, acordará sabendo isto, acordará compreendendo que repouso não é fraqueza, repouso é força, repouso é sabedoria, repouso é a chave para toda a vida que você sempre desejou viver.